E vem conferir a crítica da cinebiografia Michael. E chegou nos cinemas a cinebiografia Michael, que pelo próprio nome diz, é uma cinebiografia que vai contar a história de Michael Jackson, que é, para mim, o maior cantor, artista que já passou por aqui, porque ele realmente era genial na parte como ele cantava, na parte como ele dançava, na parte como ele fazia composição. E o filme vem prometer que vai contar a história dele não toda, tanto que o final do filme deixa claro que a história dele continua. Eles podem, inclusive, não confirmado ainda 100% por ninguém, que podem fazer uma parte 2 contando a segunda parte da vida dele, focado mais, por exemplo, no vitiligo e também depois no seu final de vida. Mas bom, por onde se passa esse filme então? Ele começa nos anos 60 e ele vai até a carreira do Michael no quase final dos anos 80, começo dos anos 90. Então a gente vai começar a cobrir os Jackson 5, o começo de carreira solo, até o momento onde ele deixa o Jackson 5 e começa oficialmente a ser o Michael Jackson pelo Michael Jackson. Bom, esse filme, ele tem o que eu chamo de o problema das biografias. Esse é aquele filme que ele tinha um potencial de contar muita coisa sobre um artista muito famoso que é o Michael Jackson. Assim como acontece com todas as biografias que surgiram recentemente, principalmente depois do lançamento do filme Bohemian Rhapsody. Mas eles focam muito mais em simplesmente contar o básico do que se aprofundar naquela figura que foi tão importante para o mundo como um todo. Então, o filme, ele acaba tocando só em assuntos básicos. Você vai saber o básico do básico aqui, sem ter como saber mais sobre quem é a pessoa Michael Jackson. Se você assistir uma biografia dele, várias que existem por aí, livros que falam sobre ele, matérias da época, você vai conhecer muito mais o Michael Jackson como pessoa e compositor do que na sua cinebiografia. Mas eu tenho certeza que essa cinebiografia vai agradar muita gente e vai levar muitas pessoas para o cinema. Porque durante todas as 2h07 de duração que tem essa cinebiografia, eles focam no que eles sabem que o público vai gostar e que sabe que o público vai dar dinheiro. Primeiro, as músicas do Michael. Inclusive, esse obviamente é o ponto alto do filme. Mas, se você deixar uma tela preta, sem mostrar nada, e ficar rolando por 2 horas álbuns do Michael Jackson, ele já vai ser algo incrível. Porque é o Michael Jackson. Se deixar só passando 2 horas clipes do YouTube envolvendo o Michael Jackson, vai ser incrível. Porque ele é o Michael Jackson. Ele, na forma como ele performa, como ele canta, já vai deixar o espetáculo maravilhoso. Então, mesmo quando o filme tem seus pontos mais baixos, você como espectador sempre parece que não está desgostando tanto do filme. Exatamente porque ele tenta, porque toda hora toca uma música de algum álbum, toca a música dos Jackson 5 e você sempre parece que está ali, sempre está feliz, porque está vendo algo que sempre te deixou numa zona segura, que é ver um dos maiores artistas de todos os tempos com a sua trilha no cinema. Agora, mas e a história? O que ele vai trazer a mais? O que você vai conhecer a mais sobre o Michael Jackson como pessoa, como compositor? Isso eu acho que você vai trazer muito pouco. Porque essas cinebiografias, eles têm uma função muito específica que é: nós não podemos riscar o ídolo, nós não podemos riscar a lenda. Então, a partir daí, a gente não vai entrar em assuntos espinhosos, porque a partir daí, a gente pode riscar essa lenda. Então, a gente vai pegar uma figura que vai ser tratada como o grande vilão desse filme, e não só o Michael Jackson, tá? Eu tô falando de toda a cinebiografia que veio antes dele, desde Bohemian Rhapsody pra frente, você pode ver que tem isso. Só para deixar claro, o pai do Michael Jackson realmente foi tudo que o filme mostrou, inclusive muito mais, em questão de como ele abusava dos Jackson 5, como ele abusava do Michael Jackson, tentando fazer com que ele cantasse mais, exigindo muito mais do que o ser humano deveria ser exigido. Mas o filme pega o Joseph e faz com que ele seja a figura que simplesmente ele sozinho fez tudo pro Michael ser destruído. E ele foi muito do que o Michael não conseguiu ter essa fobia social, essa parte de não ser preparado para a fama, foi muito por causa do pai dele que queria muito do que ele era. Mas outras coisas ao longo da sua vida também acabaram ajudando a fazer com que ele se tornasse o Michael Jackson, que fosse o mais recluso, que criasse o Neverland.
O filme não vai entrar nesses pontos, que seria legal ver como o estúdio em algumas partes tentava abusar um pouco do talento dele, como as pessoas queriam abusar um pouco do talento dele. Aqui não parece isso, aqui parece que o pai dele fez tudo o que ele fez e tá certo, ele tem que ser o vilão da história, mas os outros à sua volta, ao longo da sua carreira, também tentaram tirar o máximo da imagem do Michael Jackson para eles, assim como todo artista famoso acaba acontecendo. Aqui parece que tem um vilão e o mundo querendo ajudar o Michael. Inclusive, isso é um problema pro filme, porque em muitos momentos a gente não conhece o Michael como pessoa. A gente não conhece o Michael porque ele realmente pensava muito sobre aquilo, porque o filme deixa muito nas linhas finas. Isso acaba acontecendo por um outro problema que essas cinebiografias acabam tendo, que é o problema de o compositor, normalmente dessas cinebiografias, faleceram. Então, a partir daí, quem vai acabar conduzindo a história são quem está vivo. E normalmente o estúdio, para ele criar um filme que vai mostrar os bastidores da vida do Michael Jackson, a polêmica dele, a família nunca vai aprovar usar as músicas do Michael num filme que vai atacar a família, atacar o empresário, atacar grandes empresas que envolvem a indústria musical. Então, o que eles fazem? Eles preferem abaixar a cabeça, contar o básico sem entrar em polêmicas, para entregar o espetáculo visual, que seria o que acaba acontecendo aqui. Então, tem muitos assuntos que eles falam por cima, mas eles não entram para não ser tão polêmico. Por exemplo, tem uma parte que fala sobre a Pepsi. A parte da Pepsi é muito importante para a carreira do Michael em relação a como aquilo mudou um pouco da visão do que ele queria ser como artista. Só que para você entrar naquele assunto muito espinhoso, você tem que atacar a produção da Pepsi e como foi feita de negligência para chegar até ali. Eles não vão atacar isso. Você também tem outros pontos que envolvem como ele tinha um trabalho ele trabalhava o dia inteiro para à noite ele poder criar seu álbum solo. Praticamente um trabalho que mostra como ele devia estar cansado, desgastado, criativamente gastava muito dele. Isso é simplesmente pulado de um ponto ao outro. Porque você vai entrar num assunto espinhoso de discutir como que era a relação de trabalho para o Michael, onde ele não podia descansar, onde ele não tinha uma vida social. O mesmo vale, por exemplo, no momento onde ele menciona o Prince. O momento que ele fala sobre o Prince, ia ser muito legal para falar sobre os dois, como os dois estavam fortes naquela época, e até falar um pouco da relação como eles, não só como compositores famosos da época, mas como amigos. O filme só joga o Prince na tela, como também vale pro Quincy Jones, que foi muito importante para a carreira do Michael, e aqui simplesmente ele aparece e é jogado de lado. Então, o problema desse filme é o que acontece com todo filme de biografia. A família só libera as músicas se eles não entrarem em assuntos espinhosos, porque eles não querem que a imagem do Michael e de quem está à sua volta seja arranhado. Então é um filme que ele vai te contar o básico de cada coisa. É um filme que ele é muito apressado na história. Eles querem contar dos anos 60 aos anos 80, da infância, adolescência e fase adulta do Michael Jackson, em 2 horas e 7. Você tem que escolher. Ou você mostra como foi a carreira dele, ou você mostra quem foi a pessoa. Os dois vão gerar um conflito de tempo. E acaba acontecendo isso. O filme, no final das contas, não mostra quem foi o Michael Jackson de verdade, e ao mesmo tempo, ele acaba só jogando acontecimentos. É quase uma linha do tempo do que foi o Michael Jackson. Eles têm uma lista e vão cortando. Então nesse ponto, ele começou como um Jackson 5. Depois ele fez os primeiros shows. Depois ele conheceu o primeiro produtor. Depois ele lançou essa música. Depois ele lançou esse álbum. Depois ele lançou essa música muito famosa. Depois essa música muito famosa. Então isso é um problema. Uma coisa que eu gostaria muito de ver em cinebiografias é como a pessoa, o artista, usou para ele ser um gênio e compor aquelas músicas. Beat It e Thriller, a gente ainda vê um pouco a mais. Mas é muito pouco. Beat It, que ele teve toda uma criação para poder estudar, para criar a música, aqui ele vê na TV, vê as gangues e pensa, tem que falar sobre isso. Até parece raso quando ele fala sobre isso. Thriller é um pouquinho maior porque ele ainda vê filmes na TV e aquilo gera como inspiração. Mas o Michael Jackson, para quem não sabe ou não acompanha a carreira dele, o filme não mostra isso, ele era um grande admirador do cinema, não só vendo filme. Ele queria fazer filme, ele queria fazer parte de elenco. Inclusive, não falar nesse filme, porque seria mais pra frente mesmo. Mas ele queria fazer uma adaptação do Senhor dos Anéis, por exemplo. O Michael Jackson ele queria muito entrar na área de cinema, na área de artista. Ele gostava muito dessa beleza de encantar as pessoas através da arte. E o filme joga isso de lado. A propaganda da Pepsi, inclusive, só aparece porque é um ponto muito importante na carreira. Porque álbuns, músicas, hits, o baixo e o grande da carreira do artista que acontece com algumas músicas, a gente não vê. A gente só vê os melhores momentos de Michael Jackson. Tem que colocar ele com o macaco, porque o macaco Bubble ficou muito famoso porque ele aparecia várias vezes com o Michael. Tem que ter o macaco. Ele tinha vários animais na sua casa. Coloca os animais, não fala qualquer... E joga por cima a relação dele com os animais. Vou dar um exemplo bem básico de como o filme ele é tão apressado em 2 horas e 7. Ele não tem tempo
para você sentir o que está acontecendo e entender muita relação dele com as pessoas, é com um dos irmãos do Jackson 5. Um dos irmãos, ele sai do grupo. E como o próprio Joseph fala, assim que ele resolveu não acompanhar eles para outra cidade, ficar na sua cidade natal, ele meio que não faz mais parte do Jackson 5. Tudo bem, isso é mencionado muito rápido, não mostra a reação dos irmãos com um dos irmãos que saíram do Jackson 5, não mostra como que funciona a relação deles a partir daí, como que o Michael sente falta do irmão, qual a relação do Michael que não está mais perto, e no final ele volta, porque vai ter o grande último encontro dos Jackson 5. E você pensa, mas ele voltou, mas qual é a relação, qual é o sentimento que eu tenho aqui? Então esse é o problema do filme, esse é o problema do filme, a parte como ele conta a sua história. Ele é um problema porque ele simplesmente são os melhores momentos do Michael. Sem pensar na parte de roteiro, sem pensar na parte de vamos realmente construir esse ícone, vamos mostrar como é. Não, vamos realmente só mostrar a lenda, e sem mostrar que atrás da lenda existe um homem. E as biografias não é só o Michael de novo, toda biografia faz isso a partir de Bohemian Rhapsody. Pode pegar do Bob Dylan, pode pegar da Amy Winehouse, que é a pior de todas que eu já vi, que lançou até agora, pode pegar o do Rocketman, que é excelente, as outras foram isso. A biografia do Elvis, você tem tanta biografia que só faz isso. Eles não querem manchar a lenda, então eles ficam meio que nesse, vamos mostrar só os melhores momentos. E de novo, o filme, eu não acho ele terrível. Eu não acho ele terrível porque quem está na tela é o Michael Jackson. Então existe muita coisa que acaba agradando. E acaba, para quem é muito fã, vai amar o filme. Para quem já conhece a história do Michael, que vai preencher as lacunas que o filme deixa sobre uma história que não é contada, vai ser ótimo. Para quem só quer ter um entretenimento rápido, vai ser ótimo, porque realmente vai ter 2 horas e 7 onde você vai ver momentos da carreira do Michael com músicas icônicas, Billie Jean, Beat It, Thriller, ABC do Jackson 5. Você vai ver esses momentos icônicos e vai se divertir. Mas pra mim, que eu queria mais, eu ainda acho que essa biografia poderia ser a mais. Se eu tô vendo o básico, sem saber quem é o homem por trás da lenda, por que eu estou realmente me interessando tanto por isso? O filme, mesmo assim, mesmo tendo toda essa crítica, ele conseguiu me deixar preso por 2 horas e 7. Por causa das músicas, por causa da outra parte que funciona muito bem, que é a música, e 2 destaques. Eu queria dar destaque pro Juliano Vlod, que é o Vlod, que é o jovem Michael Jackson. Ele tá muito bem como Michael. Não falo não só em questão de aparência, que ele tá igual, mas ele tá muito bem mesmo. Ele tem que segurar algumas sequências bem difíceis, ele consegue mandar muito bem, e obviamente o Jafar Jackson, que é o que faz o Michael Jackson pós-adolescência, até a fase que a gente vê no final do filme. É impressionante, é assustador você ver cenas que você acha que o Michael Jackson tá em tela. Claro, quando você dá muito foco na cara, você fala, não é o Michael, mas tudo bem, isso não é um problema. O problema é que, quando você vê a silhueta, quando você vê os passos, o chapéu na frente, você acha que é o Michael Jackson que tá em tela. É assustador. Inclusive, ele manda muito na dança, claro, com muitos cortes, porque também você não vai esperar que ele consiga reproduzir o que o rei do pop fazia. Mas é incrível, inclusive, o visual do filme tem que ser destacado também. A forma como eles tiveram o esmero de roupa, maquiagem, reconstrução de cena é fantástico. Claro, alguns podem falar que é básico, né? É uma cinebiografia, o mínimo que você espera é que tenha uma coerência que aconteceu na vida real. Mas tá lá. No fim, a cinebiografia do Michael Jackson, ela é melhor que muitas outras que já saíram por aí. Porque, pelo menos, ele consegue ainda deixar o público engajado nas músicas ali do Michael, consegue trazer um bom ator para fazer ele, que é o sobrinho dele, que manda muito bem, performando como ele. Mas, de novo, para uma cinebiografia eu ainda espero muito mais. A gente não tá falando de qualquer cinebiografia, estou falando do rei do pop. A partir daí, eu quero saber mais da vida dele. Eu quero saber mais dos pais dele. Eu queria que ele fizesse um filme que nem Priscila foi. Enquanto Elvis foi um filme chapa branca, como Michael é, Priscila foi um filme que contou a verdadeira história mais por trás do Elvis, e contando bastidores muito mais complicados, tanto que a família não apoiou o filme. Gostaria de ver um filme do Michael mais dessa forma. É um filme que, mesmo assim, é inegável. Para você que for ver no cinema, vai ter um entretenimento pelas músicas e pelas performances. Em história, em tudo que envolve o Michael, você espera isso, você vai se decepcionar, assim como eu me decepcionei. Concluindo, Michael é uma cinebiografia igual todas as outras que saíram nos últimos anos. Decepcionante, apressada, você não aprende nada, mas é um show de 2 horas e 7 da música e da performance de um dos maiores artistas que já pisou na Terra. E por isso que eu fecho o Michael com uma nota 4 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da cinebiografia de Michael? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.